Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na cadeira número 09 da Academia Ribeirão Pretana de Letras. Isso aí. Vamos focar em quem está lá hoje. O Nelson Jacinto e também no antecessor, o Geraldo Maia Campos. Exato, e nossa conversa vai se basear nas informações da própria academia, sabe? A ideia é tentar entender como essas figuras que vieram da área da saúde acabaram se destacando também na literatura aqui de Ribeirão Preto. É uma combinação interessante mesmo. Profissionais da saúde e a escrita. A gente vê isso acontecer, mas cada história é única, né? Revela lados inesperados. Com certeza. Bom, então vamos começar com o Nelson Jacinto. É uma trajetória dupla, né? Médico ortopedista. Formado na USP em 65, se não me engano. Isso mesmo. E um cirurgião, olha, com uma experiência enorme. Falam em umas 40 mil cirurgias. Nossa, é muita coisa. E ele também foi perito, coordenador no antigo INPS. E junto com tudo isso, escritor. É impressionante a amplitude da atuação médica dele, né? Clínica, perícia, que é uma área complexa, cirurgia, até tratamentos mais modernos, tipo laser para coluna. Sim, Essa vivência toda, lidando com dor, com questões físicas, mentais na perícia, isso sem dúvida deve ter dado um material humano riquíssimo para ele escrever. Aquela observação atenta da medicina, né? Parece que encontrou outro caminho na escrita. e que caminho! Olha, são mais de 12 livros que ele publicou, participou de mais de 40 antologias, Bastante coisa. e alguns livros tiveram uma repercussão bem grande, sabe? Tipo Contos e Crônicas do Campo e da Cidade, que o MEC até selecionou, e aquele Postura é Fundamental. Fez sucesso com todo mundo, leigos e profissionais. Ah, isso eu lembro. Bem conhecido. E não para por aí. Ele fundou o grupo de médicos escritores aqui de Ribeirão, Composinos, para a Sobrar MSSP, que é a Sociedade dos Médicos Escritores, e até para a nossa Orquestra Sinfônica. É interessante ver como a escrita ali parece ser tipo uma continuação do cuidar, do comunicar, né? A forma como ele pegou um tema técnico como postura e tornou acessível naquele livro mostra bem essa ponte. Bem observado. Agora, vamos fazer a ponte para o antecessor dele na cadeira 09, o Geraldo Maia Campos, o Gerinha. Ah, o Gerinha, figura conhecida. Odontólogo, professor titular na USP daqui de Ribeirão, muito respeitado. E o curioso, né, é que ele começou a escrever mais tarde, já tinha 45 anos. Exato. E foi por incentivo de um amigo, o Fábio Lucariari Barbosa. Parece que ele fazia umas tiradas engraçadas e o amigo falou para publicar. Começou pequeno, então. Sim, uma notinha na coluna do amigo, comentário do meu amigo Gerinha. Mas aí a coisa pegou, sabe? E ele ganhou a própria coluna no Diário da Manhã. Que legal! E ele era versátil, né? Poeta, tem aquele soneto Canção de Outono, cronista, escreveu romance, até pintava. Multifacetado mesmo. O estilo dele era descrito como ácidos, porém básicos. Uma mistura de lirismo, ironia, crítica, tinha coragem para falar as coisas. Ácidos, porém básicos. Gosto dessa descrição. Olha só essa estrofe dele sobre poesia moderna. Quando leio os poetas de hoje em dia, fico atônito, a ponto de dizer, mas que coisa mais louca essa poesia que eu nem mesmo consigo compreender. Tinha um olhar crítico, né? Totalmente. E essa definição, ácidos, porém básicos, sugere isso mesmo, né? A capacidade de fazer uma crítica social, às vezes mais dura, o ácido, mas com uma linguagem direta, falando do dia a dia, o básico. Ele foi reconhecido por isso. Nomes como Antônio Salomão, Wilson Gasparini elogiaram ele. Verdade. E é interessante porque, diferente do Jacinto, onde a escrita parece ligada à observação médica, no Gerinha parece que brotou mais do humor, do social, né? E floresceu depois. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Temos dois profissionais da saúde, ligados pela mesma cadeira 09, Sim. o Nelson Jacinto, com a literatura ali lado a lado com a medicina, E o Geraldo Maia Campos, que descobriu a escrita mais tarde, a partir do cotidiano. Caminhos bem diferentes. Alimentar essa veia criativa. aquela sensibilidade, né? A capacidade de observar, treinada na medicina, na odonto, encontrando um jeito de se expressar pela palavra. Isso, uma forma potente de expressão. Isso faz a gente pensar, né? Quantas outras profissões que a gente às vezes vê como só técnicas, só científicas, não escondem escritores, poetas, artistas em potencial. É uma boa pergunta. A história do Girinha mesmo, começando com uma brincadeira, um incentivo do amigo,
Será que isso não é mais comum do que a gente imagina? Talvez muitos talentos só precisem daquele empurrãozinho para aparecer. Pode ser. Talvez estejam só esperando o estímulo certo. Fica aí a reflexão, então, sobre as muitas faces da criatividade humana, essa multidisciplinaridade toda.